Glória a Deus, eu saúdo todos com a paz do Senhor Jesus e peço a você que assiste esse vídeo até o final e compartilhe, que eu quero falar hoje sobre Jesus Cristo está indo libertar um homem. Então Jesus está viajando neste barco para fazer uma grande libertação de um homem que se encontrava sendo escravizado, sendo prisioneiro de espírito maligno. Este caso está registrado no livro aqui de Marcos, capítulo de número 5. E no meio desse percurso, nós vamos falar aqui da caminhada de Jesus, quando ele estava indo nesse barco. Levantou-se um grande temporal, um vendaval, e queria arrebentar tudo porque Jesus estava indo nessa missão. Este vídeo quero falar do grande amor de Jesus pela uma vida. Então o livro de Marcos aqui, capítulo 5, diz: e chegaram ao outro lado do mar da província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, logo saiu ao encontro, vindo dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha suas moradas no sepulcro, e nem mesmo com cadeia podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeia, as cadeias tinham sido feitas em pedaços por ele, e os grilhões em migalha, e ninguém poderia amansar. E sempre de dia e de noite andava clamando pelos montes e sepulcro e ferindo-se com pedra. E quando viu Jesus de longe, correu e o adorou, e clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, ó Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormente. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. Oh, glória a Deus, aleluia. Jesus ele saiu nessa missão para libertar este homem que nada tinha dado jeito, não havia cadeia, grilhões, nada que desse jeito na vida deste homem, mas Jesus, ele foi a essa missão para o libertar. Então, amados irmãos, o imensurável amor de Deus o levou a dar o seu Filho unigênito ao mundo para que Cristo morresse para salvar. Então Cristo manifestou-se a graça do Pai em palavras, sinais e prodígio. Então Jesus, a graça do Pai, a graça de Deus em dar o seu Filho, se manifestou em várias formas, se manifestou em palavra, se manifestou em sinais, se manifestou em prodígio. Glória a Deus. Então o grande amor de Jesus. Chegaram às províncias dos Gadarenos, diz aqui o versículo 1. Então o profundo interesse de Cristo nos aflitos não lhe permitiu o descansar, senão a bordo da embarcação. Veja que essa viagem que ele está fazendo começa em Marcos 4, 35 ao 38. Então veja que Jesus, preocupado com uma pessoa que era escravizada, preocupado com uma pessoa que estava presa, ele não perdia tempo. Imagine se fosse no tempo de hoje, Jesus viesse nessa missão. Naquela época ele não perdia tempo, nem de encostar numa pousada para dar uma descansada. Até que nesse mundo velho não tinha nada para ele, não teve nem onde ele viesse nascer. Hoje nós não precisamos nem lembrar daqueles homens importantes, aqueles homens grandes, a exigência, né? Jesus, a exigência que
que há, pelo hotel 5 estrelas, pelo tratamento daquelas pessoas que vão pregar. Jesus aqui não fez parada em lugar nenhum. Tomado pelo cansaço, ele tomou um cochilo aqui nesse barco, mas ele estava indo em missão para libertar este homem, que nem eu e você, quando saímos numa missão para pregar em algum lugar, para fazer uma oração. Mas aqui, quando Jesus ia, louvado seja Deus, se levantou uma grande tempestade, um grande temporal de vento, e ele estava dormindo à popa do barco, descansando, mas ali os discípulos aperreados, ali com o vendaval, em ar de destruir essa embarcação, clamaram a ele, e Jesus ordenou que o vento se aquietasse, que o mar, ou seja, houve ali uma calmaria, houve uma bonança, porque Jesus mostrou que a força da natureza, a força maligna, seja o que for, tenho que o respeitar ele. Ei, Jesus é o poderoso, Jesus tem poder. Às vezes há tempestade na tua vida, na minha vida, mas nós temos salvação, ou seja, nós temos de salvar os pecadores, levamos a Cristo conosco, não sejamos surdos ao clamor dos sofredores. Então imagine, eu costumo dizer, eu fiz uma viagem para São Luís do Maranhão, eu fui e voltei, porque eu levei Jesus comigo. E em qualquer coisa que você for fazer, que você levar Jesus, você vai ser bem sucedido, que seja para orar no enfermo, que seja para repreender um espírito maligno, a arma é Jesus. Jesus, ele indo com você. Eu não sei se você tem visto alguns testemunhos aí de pessoas que colocaram até ovos na mala do carro. Não sei se você já viu isso passar em algum lugar, porque disseram que não tinha lugar para Jesus ir no carro. Sofreram um acidente, os ovos estavam tudo intactos. Isso foi coisa que apareceu aí. Não sei se é verdade, mas andar sem Jesus é perigoso. Os discípulos andavam com ele no barco. Levantou-se o temporal, aí ele ordenou e teve que o vento obedecer ele e o mal obedecer. E ele estava indo à missão ao encontro daquele homem. Agora, a grande escravidão daquele homem, um homem com o espírito imundo, diz o versículo de número 2, ele vivia nu, nos cemitérios, ele dormia nos sepulcros, ele estava morto no pecado. Louvado seja Deus, porque Jesus teve misericórdia. E ele era furioso, ele tinha uma fúria muito grande, sua força era sobrenatural, arrebentava as correntes que o amarrava. Então eu vejo às vezes pessoas dando lições de coisas que eles nunca viram na vida, pessoas tomadas pelo espírito maligno que não tem no mundo quem segure. Eu já vi 8 homens agarrados com uma pessoa só e não tinha quem segurasse aquela pessoa. Aqui mesmo na minha região já amarraram com corda e ele quebrou essas cordas, quebrou a corda, mas o nome de Jesus tem poder. Então preste atenção a isso. Nosso pecado tira a liberdade do próximo. Então quer dizer que aquele homem, ele era furioso, ele era uma coisa assim quase imbatível para a força humana, porque a força dele era sobrenatural, mas Jesus tinha poder e tem poder. Aquele endemoniado, ele dormia nos altos, ou seja, a vida toda dele
era escravizado, dormia pelos cemitérios, nas montanhas, mas aquele homem tinha uma família, mas ninguém o subjugava aquele homem. O gadareno era o retrato dos viciados nas bebidas, no jogo, no adultério. Ninguém domina, ou seja, ninguém consegue dominar um possesso, um que tem, ou seja, um que tudo que ele faz, ele é dominado pelo vício. Ninguém pode dominar uma pessoa possessa por vício, mas Jesus pode. Ele andava, o versículo 5 diz que ele andava se ferindo com pedra. Esse tipo de demônio exigia a destruição física da vítima. Tem uns espíritos que faz isso, mas o materialista não crê em demônio, porque não se pode ver o invisível. Ninguém vê a eletricidade que corre num fio, mas vemos seus efeitos. O que eu acho interessante é que as pessoas que não crêem no espiritual, porque elas não veem, elas poderiam também, elas não temer a energia, ela teme. Nós não podemos ver o vento, mas você vê a destruição que ele faz. Então o reino espiritual, ele é desse jeito. Há o bem e há o mal. Esse homem, ele era prisioneiro, esse homem que Jesus foi o libertar. Louvado seja Deus. Jesus foi o libertar. Quando ele olhou logo para Jesus, ele disse: que tenho eu contigo? Então os que estão no pecado, nada tem a ver com Jesus, sim. Eles odeiam, não têm esperança em Jesus. Então essas pessoas, quanto mais cheias de pecado elas são, mais elas odeiam as coisas de Deus, mais ela odeia quem propaga Jesus. A gente é odiado por falar da palavra de Jesus, porque o homem, quanto mais pecador, quanto mais imundo e mais sujo, ele é desse jeito. Mas a grande escravidão daquele homem, agora a grande libertação. Legião é o meu nome, foi o que ele falou. Era muitos, uma legião romana. Uma legião romana era formada por 6.000 soldados organizados. Então, o processo era como uma cidade dominada por uma legião. Disse-lhe: ide, ou seja, os demônios não se amansam, demônio não se doutrina, demônio expulsa. Eu vejo pessoas, eu não deixava fazer isso, eu não sei o quê. Não se doutrina demônio, não disciplina demônio, não aconselha demônio. Demônio se faz expulsar. Quão grande é a capacidade para o mal e a destruição. Quantos demônios habitam em um homem só? 6.000 demônios num homem só. Então, 3 provas aqui da libertação desse homem. Primeira, ele estava sentado no barco, descansando aos pés de Jesus. Antes era impelido pelos demônios. 2, estava vestido. Tá vendo? Aquele, quando é liberto, ele está próximo de Deus, ele quer saber de Deus. Segundo, o nu não quer negócio com Deus, ele estava agora vestido. Antes ele andava nu. 3, agora ele tinha juízo perfeito. Então presta atenção, aqueles sem Deus, aqueles que vivem afastado de Deus, você vê eles dando cada doutrina na gente que só a misericórdia. Então ele rogava-lhe, né? Queria acompanhar a Jesus. Esta é a maior prova da libertação.
quem é liberto, irmão, a primeira coisa, ele quer estar próximo de Jesus. A segunda, ele se veste. A terceira, ele tem um pensamento renovado, diferente. A quarta, ele quer seguir a Jesus. Não precisa ninguém viver adulando, não. Não precisa ninguém viver rogando, dando até uma coisa para vir um culto, prometendo não sei o que. Não, não, não. Ele é doido para seguir a Jesus. O gadareno, agora liberto, deveria falar das misericórdias de Deus e começou a anunciar. Agora ele liberto anunciava a Jesus a outros. Então eu quero te fazer uma pergunta. Tu foste liberto? Então anuncia o evangelho ao perdido. Esses que andam falando mal do evangelho, amados irmãos, eles nunca foram libertos não, porque quem é liberto é o contrário. Ele fala do evangelho aos perdidos, ele anuncia as boas novas, a palavra. Aquele que só vive falando mal um dos outros, ele nunca foi liberto não, ele ainda é prisioneiro, ele ainda é encativerado. Então, se tu já fosse liberto, anuncia as boas novas, a palavra da salvação. Diz para ele, tu lembra do Pai Nosso que o Senhor disse, ensinou nós a orar, perdoai, assim como nós perdoamos as nossas ofensas, ou seja, nós perdoando aqueles devedores que nos ofenderam. Se nós perdoar ele, Deus nos perdoará. Então, muitas pessoas nunca entenderam isso. Ei, qual foi o teu chamado? Foi só para viver escarnecendo? Foi só para ficar matando vida? Um ganha uma vida, outro vem e mata. Esse é o teu chamado? É falar mal de igreja, é falar mal de Jesus, é falar mal de pessoas. Ei, esse chamado não é o teu não. Isso é coisa do inimigo, é coisa de quem não foi liberto. Se tu fosse liberto, anuncia a palavra. Esse homem era escravo, era prisioneiro. Jesus chegou e o libertou. Ei, Pedro e João libertou aquele homem às portas formosas. Ele tinha o levanta e anda. O inimigo tem te enganado. Esse chamado não é de Deus não. Viver escarnecendo, viver falando mal um dos outros, viver falando mal de ministério. Esse chamado não é para tu não. Esse chamado não foi Jesus que chamou não. Ei, Jesus chamou para o anunciar as boas novas. Ele decide anunciar. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Ei, tu não pode condenar ninguém, nem decidir quem vai para o céu, nem quem não vai. Isso é furada. Tem pessoas que passou um bocado de tempo na doutrina e hoje caíram fora e eles dizem que foram enganados muito tempo. Ei, tu está sendo enganado e agora. Jesus Cristo, Filho de Deus, viajou essa jornada medonha, cansado, descansando numa embarcação para ir libertar esse homem. Quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós para condenar? Tem pessoas pregando a condenação. E muitos ainda dão ouvido àquilo que é pregado. Ei, a saída para você. Você viu o grande evangelismo que ele fez? O grande evangelismo de Jesus, você lembra no livro de Mateus capítulo 11, lê ali do 28, 29, tu vê o que ele diz: vinde a mim todos os que estão cansados. Então qualquer classe social que você venha a ser, de qualquer lugar, em qualquer situação, ele diz, todos que estiver cansado, sobrecarregado, você está sobrecarregado, ele diz, eu aliviarei. Ele diz, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, aprendei de mim. Então
aprenda, vamos aprender com Jesus. O jugo de Jesus é suave. O homem hoje está pregando condenação, como que não haja mais saída. Ei, ninguém poderá empatar de Jesus salvar, de Jesus curar e de Jesus fazer o que ele quiser. O poder é dele, a honra é dele, a glória é dele. Você foi chamado por ele, tem que obedecer a ele. Obedece, ou seja, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então que Deus nos abençoe e vamos anunciar que ainda há saída para a humanidade. Só Jesus pode dar a última palavra nas nossas vidas. Então compartilhe esse vídeo com as outras pessoas, que muitas pessoas estão aí no lugar sem esperança, porque parece que o evangelho hoje não salva mais. Apareceu alguém para o condenar. Ei, tu que julga muito, tu que sabe então o que vai para o céu, tu que sabe o que é de Deus e o que não é de Deus, tu que olha e julga, que diz que Deus não está ali, tem cuidado. Quem é você para dizer? Quem é você? Olha para o teu coração, examina tu mesmo. Quando nós examinamos nossa própria vida, aí nós sabemos, olha, quanto mais o homem é santo, mais do lado de Jesus ele é. Quanto mais a mulher é santa, mais do lado do reino ela é. Essas pessoas que vivem falando mal de reino, falando mal de igreja, essas pessoas é porque são ainda presas como a escravidão deste homem. Mas Jesus também liberta você. Compartilhe esse vídeo no nome de Jesus.